que eu vou abordar um assunto bem polêmico, né, mas e bem confuso também, né, para quando a gente está estudando iluminação, a gente se depara com esse tipo de situação e muitas vezes não fica muito claro esse tipo de informação, né, de coisas que estão nos cegando, né, até mesmo coisas que estão nos fazendo gastar mais com a fotografia, com equipamentos, né, com flashes principalmente, e meu intuito é ajudar, né, ajudar para que economizem equipamento e vocês tenham o mesmo resultado de um equipamento foda, tá? Independente do equipamento que tu tenha, eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer foto incrível, tá? Independente do equipamento que tu tenha. E as dicas que eu vou dar aqui hoje é para potencializar o teu equipamento. Então, se tu tem um flash 430, é um exemplo, né? Um flash fraco ali da Yangnu, um flash fraco da Canon, da Nikon, né? Tu vai potencializar esse teu flash. Se tu tem um flash forte, tu vai ter um flash muito mais forte, tá? Com essas dicas que eu vou te passar aqui hoje, espero que também fique muito mais claro. Eu vou abordar um assunto sobre a natureza da luz, né? Então, o tema da nossa live de hoje é o ponto cego de fotógrafos, né, com relação a isso, a esse assunto da natureza da luz e como que a gente pode enxergar isso como uma oportunidade para fazer foto linda, para fazer uma luz linda, né, e foto incrível com flash. O que a gente separou de conteúdo para hoje, né? Falar sobre a natureza da luz, né? O que seria basicamente a natureza da luz? O que vai interferir na nossa fotografia e como vai interferir na nossa fotografia, se a nossa luz é dura ou se a nossa luz é suave, né? Dentro das características da luz, né? De uma luz, seja ela qual for, seja de flash, seja de LED, né? De vela, de qualquer coisa que seja, a gente tem algumas características dessa iluminação, da luz do sol, né? Até mesmo quando não tem sol, mas a nossa fonte principal é o sol, né? Nossa fonte principal lá é o sol. Mas quando o sol ele é filtrado, quando aquele fóton de luz do sol ele é filtrado, né? A nossa fonte de luz deixa de ser o sol e começa a ser a nuvem, por exemplo, em um dia nublado, né? Então a gente muda a característica da luz. A nossa fonte de luz principal é o sol, a nossa fonte de luz, a origem da nossa fonte de luz é o sol, mas quando ela, por exemplo, passa em uma nuvem, ela atravessa o raio de luz, os fótons de luz atravessam ali a nuvem, a nossa fonte de luz se transforma na nuvem, né? Então, a nossa fonte de luz ali, com características totalmente diferentes da nossa característica da luz do sol, né? Que é uma luz bem dura, uma luz intensa, tá? Bem intensa e bem dura também. Então, vamos lá. As principais, né, características de luz que vão influenciar na nossa iluminação. E por que eu trouxe como um ponto cego, né? Um ponto cego ali para quem fotografa, para quem está criando uma iluminação. Às vezes, alguns detalhes que eu vou trazer aqui podem passar batido, né? Mas eles vão fazer toda a diferença ali na hora que a gente estiver resolvendo a nossa iluminação, né? O que é resolver a nossa iluminação? É deixar ela de forma que nos ajude, né? Da forma que potencialize a nossa fotografia, a mensagem da nossa fotografia e até mesmo situações em que a gente consiga resolver alguns problemas que possam aparecer, né? Se a gente está fotografando até mesmo sem flash, se a gente está fotografando com flash, se a gente está fotografando com LED, com qualquer fonte de luz que seja, né? Se a gente entender essas principais características da luz, a gente consegue resolver toda e qualquer situação de iluminação, tá? Tudo que envolve a luz, se a gente entender as características e usar elas a nosso favor, as características da luz, e usar elas a nosso favor, tudo vai ficar mais fácil, tá? Hoje eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. A Maitê, daqui a pouquinho, ela vem no meu lugar aqui, vocês vão ver a Maitê, e eu vou mostrar na prática alguns detalhes que vão fazer bastante diferença e como identificar alguns tipos diferentes de iluminação, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero falar sobre as principais, então, características da luz. Natureza da luz vai definir se a minha luz é dura ou se a minha luz é suave, tá? Intensidade da luz vai definir, vai determinar se a minha luz ela tem bastante intensidade ou tem pouca intensidade, se ela é forte ou se ela é fraca. E aqui, já nesses dois, né, a gente encontra várias confusões, né? Quando a gente fala luz suave,
a gente não pode confundir com luz fraca, né? Até eu acho que hoje de manhã eu estava respondendo ali um conteúdo que eu postei aqui no Instagram, falando uma sacada muito boa para economizar em flash, para potencializar o flash, né? Para também trazer uma luz mais suave, até mesmo com modificador de luz que não é tão grande, né? Já vou explicar ali a relação que tem sobre a distância, a direção do flash, né? Para essa característica de luz, e a gente estava debatendo justamente isso, e é muito comum, para mim é muito normal, principalmente quando alguém está tendo os primeiros ensinamentos, as primeiras dúvidas, questionamentos sobre iluminação. A primeira coisa que acontece é essa confusão, né, de o que é a intensidade da luz e o que é a natureza da luz, né? Não quer dizer que o sol, por exemplo, rachando na minha cara ali, ele vai ser dura, não é por causa da intensidade dele que vai ser dura a minha luz, tá? Por isso que existe essa confusão, né? Porque o sol a gente associa com algo forte, né? Com algo bastante intensidade. Por exemplo, eu estou usando o flash muito próximo, muito próximo o flash, então a minha luz vai ficar muito forte, então ela vai ser uma luz dura, né? Ela vai ser uma luz dura. Não, galera, a gente não pode confundir isso. A natureza da luz, tá? É uma coisa e a intensidade de luz é outra. A natureza da luz, ela está diretamente ligada ao tamanho da nossa fonte de luz com relação ao que a gente está fotografando. Então, vou dar um exemplo clássico. A gente deu esse do Sol, né? O Sol o Sol, a gente sabe que o Sol é uma fonte de luz muito intensa, tá? E dura também. Porém, quando o Sol encontra uma nuvem no caminho dele, que é um dia nublado, a gente tem uma luz extremamente suave. Então, o que passa a ser a nossa fonte de luz é a nuvem, né? E não o Sol, porque é a última coisa que tem entre nós e a fonte de luz. Aliás, entre eu e o Sol tem a nuvem no meio. Imagina que o octabox tem um difusor ali, e aquele difusor é nuvem, né? A luz é filtrada. Os fótons de luz que vinham reto, né? Eles vinham reto ali, eles estão sendo filtrados. E aí a gente entra em mais uma característica da luz ali, que é a difusão da luz, né? Ela está sendo quebrada. O fóton de luz, ele está sendo quebrado. Então, ele quebra a direção dele e não vem extremamente reto. E quando a gente tem uma fonte de luz bem grande, em relação ao que a gente está fotografando, a gente tem uma fonte de luz suave. Por isso que a nuvem, ela é uma luz suave, né? Porque ela está muito próxima de nós, né? Com relação ao Sol, e ela é muito grande, a nuvem é muito grande, né? Com relação a nós. Então, isso torna a minha fonte de luz, a luz suave, tá? Mas, Yuri, como que eu identifico isso? Eu vou mostrar na prática aqui para vocês. Como que a gente faz para identificar, né, quando a luz é dura, quando a luz é suave? Eu preciso saber com qual qual modificador de luz foi utilizada em determinada fotografia, né? Eu vou ensinar para vocês como ler esse tipo de fotografia, como entender quando a luz é dura, quando a luz é suave, né? Quebrar essa confusão ali. A intensidade, o flash está muito próximo de mim, eu vou alterar sim a característica de luz da natureza da luz. O que é natureza, eu vou tornar ela a fonte de luz maior, né? Por quê? Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui. Amor, me alcança essa garrafinha, por favor, garrafinha de água. Isso, pode fechar ela, por favor. Aí, vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer com a galera do Instagram, tá? Olha só, imagina que aqui, ó, aqui é a fonte de luz, e vocês aí são o que eu tô fotografando. Então, aqui é um flash cru, né? E eu tô mirando lá na câmera lá do celular, no celular em si. Quanto mais eu afasto, vocês estão vendo que tá ficando menor, né? Ó, tô afastando, tá ficando menor aqui a garrafinha. Agora, olha o que acontece se eu começar a aproximar a garrafinha ali, ó. Ó, olha o que acontece. Olha o tamanho que tá. Olha. Vocês estão vendo? Olha aqui. Olha só, eu cobri a imagem inteira. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a galera aqui do Facebook e do YouTube. Ó, fonte de luz dura. Ó, porque a gente só tá falando de distância, tá? Fonte de luz dura. Olha lá. Agora, eu vou transformar ela em suave, ó. Ó, vou aproximando e ela vai ficando enorme. Vai ficando enorme. Olha lá, ó. Pronto. Eu tapei
a imagem inteira. É o que acontece. Se eu tenho um octabox longe, se eu tenho uma luz, independente de qual modificador de luz eu esteja usando, quando eu aproximar essa minha luz, coloca a mão na tua cara aqui e afasta toda, ó, e agora vai aproximando do teu olho, vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando. Ele vai ficando enorme, vai ficando grande. Então, quanto maior a tua fonte de luz, né? A tua fonte de luz, com relação ao que tu estiver fotografando, mais suave vai ter a tua luz, mais suave vai ser a tua luz. Eu não estou falando aqui sobre a outra característica da luz, que é a intensidade da luz. Se eu aproximar muito o flash, muito, não significa que eu tenha uma luz muito intensa, né? Eu vou ter essa luz mais intensa se eu manter a carga do meu flash. Porém, se eu baixar a carga do meu flash, eu vou manter a característica da minha luz como uma luz suave e vou baixar a intensidade da minha luz. Entenderam? Se eu tenho por exemplo, se eu estou com 1/1 no meu flash, estou com só uma potência e não posso mexer, só uma carga e não posso mexer, e aí se eu aproximar e afastar, como se fosse uma lanterna aqui, ó, uma lanterna, né? Se eu aproximar, ó, ou afastar, aproximo e afasto, sem poder mexer a carga, aí sim eu vou estar alterando a intensidade. Mas com um flash, como a gente tem a possibilidade de alterar a carga dele, não necessariamente a gente precisa, por exemplo, baixar a intensidade somente na distância. Se eu quero uma luz extremamente suave, eu posso aproximar e baixar a intensidade da minha luz, né? Então, são duas características de luz que a gente precisa ter extremamente dividido, a gente precisa ter muita consciência do porquê que é tão importante isso. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma sombrinha, que é um modificador de luz mais barato que existe, tá? Um modificador de luz mais barato e é um baita modificador de luz, tá? R$29 no Mercado Livre. Yuri, preciso comprar, então, um octabox de 80 centímetros, preciso comprar um octabox de 120 centímetros, então, para ter uma luz bem suave? Depende do que tu fotografa, né? Se tu fotografa retrato, foto fechada aqui, retrato, meio corpo, tu vai ter uma luz muito suave com uma sombrinha de R$29. Basta que tu aproxime. O que eu mais vejo, infelizmente, o que eu mais vejo é muita gente fotografando de forma errada. Por exemplo, até mesmo com modificadores de luz enormes, 120 centímetros, 150 centímetros, são enormes modificadores de luz e usando eles afastados, tá? Quando a gente compra um modificador de luz grande, o intuito é que a gente tenha, sim, uma fonte de luz suave. Então, a melhor maneira de utilizar um modificador de luz que a gente tenha o intuito de que ele seja... que ele gere uma luz suave, então é fotografando muito próximo. Olha o poder que tem de tu fotografar muito próximo. Se, por exemplo, essa dica serve, então, aqui é a dica que eu estava dando no conteúdo, né? Sobre o tamanho, como potencializar um flash fraco e um flash forte. Lembra que então, até agora a gente falou sobre natureza da luz. Espero que tenha ficado claro. Vai ficar ainda mais claro com a parte prática que eu vou mostrar aqui para vocês. Fazendo a foto, vou mostrar aqui para vocês com a lanterninha, mostrar algumas diferenças aqui. Não vou conseguir clicar. Talvez a gente prepare uma live clicando, né, amor? Mandei retratos até o final do intensivão, a gente vai fazer uma prática. Mas eu vou mostrar aqui na prática como... Não esquenta. Como que a luz se comporta, né? Como que a luz se comporta com modificador de luz grande, com modificador de luz pequeno, e vocês vão aprender a ler essas imagens, tá? E vão aprender também a resolver situação de iluminação. Vão aprender também a extrair o máximo de equipamento que tem. Vocês assistindo as lives aí vão economizar uma baita grana em flash, em equipamento, tá? Então, eu não lembro qual foi o nome da pessoa que comentou comigo ali no vídeo. Sobre a intensidade. Foi o Thiago. Lê o último comentário do Thiago, por gentileza. Acho que vai ficar bem claro para ele agora. Tá. Então, com um exemplo da garrafinha. O último ali, sobre o octabox. Não sei se entendi errado, mas em teoria, quanto mais longe, mais difuso e suave a luz. Ali, perdi no raciocínio. Aí que tá a confusão, né? Quanto mais longe, ela vai ficar assim, mais fraca, tá? Intensidade de luz, ó, luz fraca ou forte. Quanto mais longe, ela vai ficar mais fraca. Porém, a natureza da luz, ela vai mudar, ela vai se tornar em luz dura. Vou dar um exemplo aqui. Ele falou de um octabox. Ele falou assim, ó, aí ele debatendo contigo, né? Quanto mais próxima, mais potente.
mas quanto mais longe, mais difuso e suave. Quanto mais longe, maior fica seu octa, não ao contrário. Olha só, exatamente aí que existe a confusão, né? Vamos supor que um octabox, né? Tem um octabox de 120 centímetros. Se eu abrir um octabox 120 centímetros aqui, vocês não vão, vai cobrir toda a imagem, porque é um modificador de luz grande, mas porque eu tô próximo, né? E se eu pegar e filmar esse octabox, eu tô em cima do meu prédio aqui e coloco o octabox lá embaixo. Esse octabox vai ficar pequeno ou vai ficar grande? Responde aí. Vai ficar pequeno. E quando a gente tem uma fonte de luz pequena, a gente tem uma fonte de luz dura ou suave? Exatamente. Então, lembra lá, quanto mais longe, imagina, tu sobe em cima de um prédio, lá no último andar de um prédio, tu olha lá para baixo, os carros, as pessoas, que tamanho elas estão, né? Lembra que as pessoas, os carros, um carro é bem grande, né? Se eu chegar bem próximo de um carro é bem maior que eu, né? Mas se eu começar a subir, eu subo lá no 10º andar de um prédio, olho para baixo um carro está em miniatura, né? Então, imagina que está apontado uma luz para mim ali, é uma fonte de luz dura, porque ele está longe, né? Eu alterei o tamanho do carro com a distância, e é o que a gente faz com a iluminação, com o flash cru, com um flash com modificador de luz, tá? E como transformar, então, o teu equipamento, deixando ele muito, muito, muito mais potente? Aproximando o poder da distância que a fotografia com flash tem, vocês não têm ideia, tá? Como assim? Eu tenho um octabox de 120 centímetros, tá? E meu flash não é muito forte. Então, vamos supor que eu tenha lá um flash 580 da Canon. Fotografei muito, né? Inclusive, até vou contar uma história. Quando eu estava pesquisando para comprar um modificador de luz um pouquinho maior, né? Um pouco maior, eu estava pesquisando e encontrei o melhor custo-benefício da época, que era caro ainda, mas enfim, era o da Mako, né? E aí eu fui lá e comprei o modificador de luz da Mako. Só que para comprar, eu liguei lá para tentar um descontinho com o vendedor, né? Ele perguntou qual era o flash que eu ia utilizar naquele modificador de luz, né? E eu falei, eu utilizo um 580. Aí o que ele falou? Cara, então não compra esse modificador de luz, porque é um modificador de luz muito grande para esse flash. Claro, eu sei que a intenção dele foi das melhores, mas eu sabia o poder que tem a distância, porque eu já fotografava com modificador de luz grande, né? 120 centímetros, ia mudar 30 centímetros. E ele ia roubar, sim, um pouco mais de luz. Como assim roubar a luz? Quanto maior o nosso modificador de luz ali, né? Menos intensa sai minha luz, porque ela vai ter que distribuir em toda aquela área, né? Tudo tem um preço, né? Eu coloco o meu flashzinho lá para espalhar numa grande área de luz, eu vou perder, sim, intensidade de luz fazendo isso. Porém, eu vou ganhar suavidade na minha luz, né? Eu vou estar espalhando melhor ela. E quando eu estava tentando comprar lá o modificador de luz, né? O octabox de 150 centímetros, o vendedor me disse assim, cara, nem compra porque tu não vai conseguir utilizar com esse teu flash. E eu, como seu teimoso, e eu já sabia, já utilizava modificador de luz grande com aquele flash, disse, não tem problema, quero comprar, vou comprar da mesma forma e tal. Eu já sabia, por quê? A distância que eu utilizo para fotografar, principalmente quando eu tinha flash fraco, bem fraco, né, e usar modificador de luz grande, eu aproximava muito. E isso tem um poder incrível na fotografia, tá? Pega um flash lá, faz um teste aí. Pega teu flashzinho mais fraco e fotografa 2 metros da tua modelo. Depois fotografa a 1 metro, sem mudar o diafragma, nada ali. Aproxima 1 metro. E depois aproxima ali mais 50 centímetros. E mais 10 centímetros. Coloca a luz bem próxima. Olha o que vai acontecer com a intensidade da tua fotografia. Olha o que vai acontecer com as sombras ali do que tu estiver fotografando, tá? Tu vai ter uma transição de luz extremamente lenta. O que é uma transição de luz extremamente lenta? Como que a gente faz para perceber isso? A gente vai ver na prática daqui a pouquinho com a Maitê, tá? Então, espero que tenha ficado claro essa parte da natureza da luz. Se ficou dúvida, me pergunta aí sobre a natureza da luz. As pessoas falam quando aproxima. Obviamente, se tu não baixar a carga... Isso, exatamente. Acontece muito de quando a gente está estudando luz, quando está aproximando o flash, as pessoas têm medo de aproximar um flash, né? Aproximar, tu aproxima o flash e aí estoura a luz. Mas estourar a luz não quer dizer que a luz é dura, né? A gente está falando sobre o que é estourar a luz, fica aquele chapadão, aquele branco estouradão, né?
Ali a gente errou em uma coisa que é a intensidade. E a intensidade da luz, a gente ajusta ou no diafragma ali, né? Ou simplesmente baixando a carga do teu flash, que eu vejo que é a melhor saída. A gente mantém uma reciclagem mais rápida do nosso flash, aproximando a luz do flash, a gente consegue também ter um cat light maior nos olhos, né? O que é o cat light? É o brilho ali, o desenho, né? Que entrega qual é a luz principal que a gente usou na nossa iluminação, tá? Então, ficou claro, amor? Dá uma olhada para mim ali nos comentários se ficou claro a parte da natureza e intensidade de luz. Por que eu... conteúdo, né? Que fala sobre os 4 motivos. Isso, a gente tem inclusive um conteúdo. Rola para baixo aí, vocês vão ver que a gente posta conteúdo todos os dias, né, falando sobre iluminação, como que a luz se comporta em diferentes situações de iluminação. Eu quero que fique muito claro isso aí, por quê? Porque quando a gente entrar no intensivão, várias vezes eu vou citar exemplos, né, até mesmo na hora de ensinar a parte do método lá, uma parte do método que eu especifico bem sobre a natureza da luz e tal, e tem uma linguagem um pouquinho técnica, né, para eu não ter que explicar isso lá e já ir direto na parte que traz resultado mesmo, e tu não ter confusão nessa base que precisa estar muito sólida. Vocês têm que estar muito claro isso nessas lives de esquenta, tá? Então, sobre quando a gente não fazia live de esquenta, né, amor? Essa era uma coisa clássica que tinha quando eu estava explicando nas aulas práticas ali. Todo mundo falava, cara, eu sempre achei que se eu aproximasse a luz, eu ia ter uma luz mais dura, né? E isso acontece bastante. A cor, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a cor e a direção que eu não falei aqui, tá? Porque a cor são características das principais da luz ali, né? Independente de qual ela seja. Essa luz que está incidindo no meu rosto aqui, tá? Ela tem uma cor diferente dessa luz que está batendo no meu coco aqui, né? Aqui é uma luz mais quente e aqui é uma luz mais fria. Isso a gente gera um contraste, né? Também de cor aqui na nossa iluminação, e também é mais uma forma de criar uma fotografia impactante, né? De chamar a atenção de outra forma ali, para a nossa fotografia com a nossa iluminação. Então, como que a gente consegue simular a luz do sol? Por exemplo, eu consigo mandar, porque o sol, a luz do sol, de manhã cedinho, ali pelas 6 da manhã, até as 6 da tarde, ela tem várias transformações ali durante o dia. Primeiro, com a direção da luz, né? Com a intensidade da luz. Quando a luz é 6 horas da manhã, está nascendo o sol é extremamente forte, ele queima a nossa pele. Com o sol às 6 horas da manhã, não, né? Já o sol ao meio-dia, ele é muito intenso, uma luz muito intensa. Então, porque ele está na sua máxima intensidade e a direção dele vem de forma diferente também. Então, por exemplo, eu quero simular uma luz de sol ao meio-dia com o meu flash. Então, eu vou posicionar meu flash, fazer uma luz dura, né? Porque a luz do meio-dia, se não tem nenhuma sombra no céu, é uma luz dura, beleza? Com isso, eu consigo simular uma luz do sol, a direção e a intensidade. Beleza. Agora, qual o outro fator que vai determinar? A cor daquela luz ali. O sol, quando ele chega ao meio-dia, ele tem bastante intensidade de luz, então ele é praticamente branco. Agora, se a gente perceber essa luz do sol às 6 da manhã e às 6 da tarde, lá às 7 da tarde, dependendo se tem horário de verão ou não, mas dependendo também a estação do ano, né? A questão é que lá no final do dia e no começo do dia, a luz muda a direção, ela está bem lateral, ela está bem menos intensa e a cor dela está bem intensa, né? Ela tende a ficar mais laranja, ela tende a ficar com uma pegada mais quente. Então, por isso que é tão linda aquela golden hour, né? Ou no nascer do sol ou no pôr do sol. Então, essa é a cor, uma característica bem importante e que, se a gente entender isso, a gente consegue, inclusive dentro do nosso curso lá, tem como simular, né, a nossa luz do sol utilizando o flash, beleza? E a direção da luz também, ela é muito importante, porque ela vai determinar a mensagem da nossa fotografia, né? Muitas vezes é a direção que pode arruinar ou não a tua fotografia. A natureza da luz e a direção da luz, elas sempre trabalham juntas ali, né? E se tu, por exemplo, acertar a direção da luz e errar a natureza da luz, pode arruinar ou não a tua fotografia. Então, é bom a gente ter um balanço ali sempre nessas duas questões, né, da característica da luz. Então, por que é tão importante? Fotografar com luz dura, existe aquela
tabu, né, de que se fotografar com luz dura é uma luz masculina ou fotografar com luz... Não existe isso, cara, não esquece esse tipo de rótulo, tá? Não existe luz masculina, não existe luz feminina, não existe luz que emagrece. Aliás, existe, mas as pessoas são diferentes. Eu, assim, reto para a câmera, tenho uma luz, mas se eu virar, ó, já é outra luz. Se eu fazer assim, é outra iluminação. Então, a gente tem que pensar na direção da luz para o nosso modelo. Pensar no nosso modelo para a nossa iluminação, tá? Então, a luz dura, ela nos ensina muito, porque ela é mais evidente, né? A gente consegue perceber a transição de luz, que eu já vou mostrar aqui na Maitê, né, de forma prática. Mas também, se a gente não souber exatamente controlar essa direção da nossa luz, essa intensidade da nossa luz, a gente pode estragar a nossa fotografia. Por isso que eu indico para quem está começando a fotografar, que fotografe sim com uma sombrinha difusora, com um modificador de luz um pouco maior, que vai ter mais facilidade de acertar a fotografia, tá? Mas a luz dura é uma excelente professora para a gente entender como que a luz se comporta, né? Ela é desafiadora, a luz dura. Beleza? Então, não existe esse rótulo, o que é luz masculina, feminina, depende do que tu estiver fotografando e a mensagem que tu estiver passando. Não confunde também, pelo amor de Deus, não confunde a relação de contraste com luz dura ou suave. Por exemplo, as minhas fotos, elas têm uma pegada impactante, né? Aquela fotografia com fundo bem escuro e o modelo bem destacado ali, né? Então, isso não significa que é uma luz dura. Isso não significa que é uma luz dura, tá? Isso significa apenas que tem uma grande relação de contraste ali, né? Que eu tenho um fundo escuro e que eu tenho meu modelo bem destacado ali. Porém, a minha luz pro modelo, na maioria das vezes, é uma luz extremamente suave. E isso faz um bug no cérebro ali. A gente tá vendo uma grande relação de contraste, mas ao mesmo tempo, a transição de luz e sombra para o nosso modelo, para o que a gente está fotografando, é uma transição de luz lenta. Beleza? Que ela torna essa pegada impactante, essa pegada dramática. Vamos lá? Tudo certo aí? Beleza. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Galera, vou dar uma olhada aqui no Instagram. Ficou claro aí para vocês? Ficou claro no YouTube ali, Facebook? Tudo certo? Posso dar segmento aqui? Acredito que sim. Beleza, então vamos lá. Vamos seguir aqui. Vou pedir para a Maitê vir no meu lugar. Vocês estão ouvindo a minha voz aí? Estão ouvindo bem? Deixa eu dar uma olhada. Estão ouvindo bem, hein, galera? Tudo certo? Vou seguir aqui. Eu vou desligar essa luz. Amor, pode desligar essa aí, por favor? Show. Vamos lá. Então, para vocês entenderem, eu vou até pegar o octa aqui para mostrar. Então, olha lá. Olha aqui. Essa luz que está iluminando a Maitê, estão ouvindo bem? Ok, sim. Beleza. Aqui, ó. A luz que está iluminando a Maitê é desse tamanho aqui, ó. É exatamente esse modificador de luz que eu estou usando, tá? Ó, então, perceba que ele está bem, sei lá, deve estar 3 palmos, 2 palmos e meio da Maitê. Um modificador de luz desse tamanho está na frente da Maitê e está gerando essa luz nela, ó, tá? Dá uma olhada aqui embaixo do queixo, ergue um pouquinho o rosto, ó. Vocês conseguem perceber que a transição de luz, olha aqui, ó, ela é bem lenta. A gente não sabe exatamente onde começa e onde termina a luz. Eu tô vendo aqui micro sombrinhas aqui, ó, no nariz dela, abaixa um pouquinho o rosto, olha lá, ó. A gente consegue perceber uma sombrinha ali, né? Porém, a gente não sabe exatamente onde começa e onde termina a luz. Isso significa que a nossa luz é suave. E dessa forma que a gente vai conseguir analisar as fotografias, né? Então, olha lá para frente, amor. Essa luz é extremamente suave. É um modificador de luz grande e próximo a ela. Então, é um octabox de 80 centímetros, próximo a ela, gerou essa luz suave, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar ainda mais essa luz. Não sei se eu vou até tapar, porque ela está bem próxima, tá? A gente vai ver que vai mudar a intensidade da luz. Ó,
Ó, percebe? A gente aumentou a intensidade da luz, mas a transição de luz, ela está ainda mais lenta. Agora, para ficar ainda mais claro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lanterninha, ó, uma lanterninha, olha o tamanho, tá? Isso aqui é minha fonte de luz. Então, imagina, eu estou competindo, né? Competir não é uma competição, mas eu estou comparando aqui uma fonte de luz desse tamanho com uma fonte de luz desse tamanho, né? Maior que a Maitê aqui, né? Maior que essa área da Maitê. Então, o tamanho dessa luz, né? Tá me dizendo que ela é uma luz suave. As sombras estão me entregando que é uma luz suave. Agora eu vou desligar essa luz ali e vou ligar a lanterninha. Vocês vão entender claramente o que é uma transição de luz rápida, né? Tu desliga? Aqui, tá? Vamos lá. Desliguei ali. Desliguei. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Puxa o cabelo para trás, amor, só para a gente ver bem no pescoço aquela luz ali. Eu vou tirar isso aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Olha aqui. Então, eu tô com a minha lanterninha exatamente, ó, na mesma... Eu tô com a minha lanterninha, claro, ela é bem mais fraca, né? E muda a cor também, é outra característica de luz que muda, né? Mas eu tô com ela da mesma distância que estava o meu octabox. Então, lembra lá, olha o tamanho da minha fonte de luz, beleza? Isso já ficou muito claro. A área da luz também influencia. Eu vou fechar o zoom do flash. O que seria o zoom? Galera pergunta sobre o zoom do flash, é isso aqui, ó. Fechei o zoom do flash, ele está ligado à cobertura da luz. Isso aqui, ó, não vai transformar a luz em mais dura ou menos dura, tá? Ele vai mudar a cobertura da minha luz. A não ser que eu feche, que ela realmente fique menor a saída de luz, aí sim ela vai ser dura, tá? Boa noite, Afonso. O Afonso tá Boa noite, Afonso. Abração, saudade. Olha lá. Olha embaixo do queixo da Maitê, aquela sombrinha que vocês não conseguiam perceber antes, aonde começava, aonde terminava, agora vocês têm... Ergue um pouquinho o rosto, um pouquinho ali, ó. Ergue um pouquinho. Agora vamos mexer na luz aqui, ó. Olha a sombra, parece uma coisa rasgando aqui, ó. Isso que eu tô mandando a luz frontal. Olha o que acontece se eu mandar ela lateral. Olha, detona o rosto dela, ó. Entende? Esse tipo de sombra a gente não corrige no Photoshop. Isso aí o Photoshop não vai fazer esse milagre, ó. Olha aqui, ó. Essa sombra aqui do nariz dela, indo para lá, encostando na outra sombra lá, ó. Uma sombra extremamente dura, eu costumo chamar de sombra indesejável, né? Ela não é uma sombra pensada. Já eu estou mudando a direção da minha luz, ó como está mudando, tá? Então, perceba como é agressivo. Olha embaixo do nariz dela, ó. Vou até aproximar para ficar mais claro. Olha embaixo do nariz dela, percebe? Embaixo do nariz dela, aquela transição muito forte de luz. Ó o queixo dela ali, ó. Vou botar bem aqui. Conseguem perceber bem? Ó. O queixo rasgando o queixo dela, ó. Isso aqui, ó, é uma lanterninha, uma fonte de luz extremamente pequena, tá? Então eu vou aproximar, ó. Aproximei. Olha o tamanho que ela fica. É a mesma coisa o modificador de luz. Então imagina um modificador de luz fazendo isso, ó. Olha o tamanho que ele fica. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar essa mesma lanterninha agora. Primeiro, vou deixar mais claro ainda. Vou desligar um e ligar o outro na hora, tá? Vamos lá. Tá. Vamos lá. Aqui. A lanterninha. A lanterninha. Deixa eu ver se eu não levar um shot aqui. Ó. Lanterninha. Walk. Suave, dura. Ó. Suave, dura. Suave, dura. E também beleza? A suave tá mais intensa, né? Exato. Isso a gente não pode confundir. Porque essa luz tá mais intensa não quer dizer que ela dura. Viu? Tá A certo? suave tá mais intensa do que a própria dura. Muito bem lembrado, amor. Olha só. Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção, abre o difusor aí lateralmente mesmo. Aonde? Vai um pouquinho para trás da cadeira e só abre ele ali. É na minha frente, mesmo? Assim, isso. Assim. Tá. Assim, abre bem ele, tá? Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desligar essa luz e vou colocar... Vou mostrar aqui, ó. Essa sacada serve para quem fotografa com octabox, quem fotografa com sombrinha, tá? Para vocês entenderem como que a luz funciona
ali atrás do modificador de luz. Então, olha o que acontece. Uma luz dura, tá? Aqui, ela mudou a natureza da luz dela? Sim ou não? Mudou? Essa luz é dura. Ela continua sendo dura. Por mais que eu tenha ela sendo difusa aqui, difundindo, ela continua uma luz dura, porque o tamanho dela não aumentou, tá? Agora, o que acontece? Abre bem aí. Assim. Ó, olha o que acontece. Eu vou afastar só para abrir a minha área aonde pega a luz, ó. Isso aqui está se transformando em uma fonte de luz agora, ó. Agora, isso aqui vai tornar a minha luz em uma luz suave, percebe? Então, imagina que eu estou com um flash grudado na sombrinha, ó. Ele vai difundir a luz, mas ele não vai deixá-la suave, porque não vai aumentar o tamanho da luz. Então, imagina, se eu afastar um pouquinho o flash dentro do modificador, ó, olha o que acontece. Aumenta a cobertura da minha luz, deixando a minha luz mais homogênea, pegando em maior parte ali, até encontrar meu modelo e tornando a minha luz em suave, tá? O que costumam me perguntar bastante. Yuri, aquele copinho difusor, estão ouvindo bem, hein, galera? Deixa eu vou ir na frente agora. Deu? Fechou? Deu, uhum. Aí, obrigado. Pode vir? Meu Deus, que apertamento. Ah. Não sei se vai passar. Aí, passo. Sou mais magrinho. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Tô de volta aqui. Vou puxar um pouquinho a minha luz, ó, deixando ela mais suave. Olha só. Puxa um pouquinho ali, por favor, amor. Aí. E nesse caso também mais inteiro. Isso aí, a gente tá alterando a nossa iluminação, tá? Aí tá ótimo, amor. Beleza. Olha só, galera. Aí baixou muito, baixou muito. Show, tá show. Uma dúvida que rola muito, tá? Acho que tá ainda pegando um pouquinho. Uma dúvida que rola muito. Aí, tá bom, tá valendo. Yuri, aquele copinho difusor, ele serve para deixar a minha luz mais suave? Não, galera, não. O copinho difusor ele serve para difundir a luz, para espalhar, para aumentar a minha cobertura da luz, para aumentar a área que a luz vai incidir, tá? Ele não está aumentando o tamanho da fonte de luz em si, beleza? Então, se um copinho difusor é desse tamanho, ele não transforma minha luz em suave. Por isso que a gente tem modificadores de luz grande, né? Para transformar a natureza da nossa iluminação. Beleza? É isso que vai transformar, determinar a nossa iluminação. E qual que é a grande sacada que fica aqui? Usa a distância a teu favor. Usa a distância para te ter uma luz extremamente suave, tu precisa sim aproximar. Sim, quando a gente aproxima, a gente aumenta o tamanho, beleza? Isso tem que ficar muito claro aqui para vocês.